Bem-vindo de volta ao canal Política e Economia. Nosso bate-papo de hoje vai te mostrar por que brasileiros no Brasil inteiro estão correndo com seu planejamento sucessório e fazendo já suas transferências de bens em vida para os seus herdeiros. Essa semana, o Congresso aprovou avanços na taxação conhecida como ITCMD, Imposto sobre Transição, Causa Morte e Doação. E nesse vídeo nós vamos entender quais são essas mudanças e como ela pode afetar com você. Então vamos lá. Com a atualização da lei, mudança no imposto sobre herança levar corrida para doações e planejamentos sucessórios. Pelo menos 9 estados que adotam uma alíquota fixa para o ITCMD, incluindo São Paulo, terão que implementar tabelas progressivas. Mas o que isso significa? Nós temos dois modelos da implementação desse imposto já em atuação no Brasil. A tabela fixa e a progressiva. A fixa é aquela, né? É um imposto fixo para doação e causa-morte. Em muitos estados já fixado em 4%. A progressiva significa que quanto mais você doa, quanto mais você está deixando de herança, né? Seus filhos e seus herdeiros estão herdando, maior será esse imposto, que varia de 2% a 8%. Então, essa mudança, o que ela está de fato exigindo é que todos os estados passam a ser progressiva. Então, onde você está no estado que você ainda tinha um benefício, tchau, tchau. Quem se lembra quando o Congresso aprovou a reforma tributária? Foi tudo naquela narrativa mesmo de que veio para simplificar nossos impostos, o tal do IVA, o IVA mais caro do mundo. Então, de forma que eles juntam 2, 3 impostos e faz um maior. Agora, é evidente que nessa legislação, nessa oportunidade de ajustar a legislação, eles vão meter aumento de impostos em todos os setores, em todas as brechas. Essa era a oportunidade para eles realmente enfiar a faca no brasileiro real. Aqui são alguns dos principais estados do Brasil e as alíquotas que eles hoje praticam. Você pode reparar que São Paulo ainda tem uma alíquota fixa. Já o Rio de Janeiro vem trabalhando com essa alíquota progressiva há mais tempo. Tem alguns estados, por exemplo, que nem Minas Gerais, que é uma tabela fixa, porém um valor um pouquinho mais alto do tradicional 4%. E do Distrito Federal, onde é progressiva, porém o limite seria em 6%. Então você vê que hoje tem uma variação. E a ideia é padronizar isso. Então, o Congresso autorizou, solicitou que os estados, as suas câmaras legislativas, legislem sobre esse tema agora. Os estados que serão diretamente impactados nessa alíquota nova: Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Roraima e São Paulo. Se você está nesses estados, fica atento nas mudanças. Então, muitas pessoas no Brasil estão correndo para fazer suas transferências em vida. Isso envolve reuniões familiares, etc. e tal. O que acontece? Você, patriarca, matriarca, que está inseguro de fazer sua transferência para o seu herdeiro neste momento, saiba que você pode pôr cláusulas nisso. Ao estar transferindo um imóvel para o seu herdeiro, você pode, neste ato, estar implementando várias cláusulas. Vamos aqui falar sobre algumas delas. A principal delas é a doação com reserva de usufruto. Sabemos que os patriarcas e matriarcas utilizam desses recursos, desses imóveis, muitas vezes, para se sustentar e honrar seus compromissos ainda em vida. Porém, uma vez que faça essa transferência, isso não significa que você ainda não teria usufruto desse imóvel, desse bem, desse recurso necessariamente. Então, existe essa cláusula, doação com reserva de usufruto. O doador mantém os poderes políticos e financeiros do bem enquanto estiver vivo. Dessa forma, você adianta essa sucessão, porém, continua usufruindo do valor que entra do aluguel, das decisões políticas que envolvem esse bem. Temos a causa de inalienabilidade. O bem doado não pode ser vendido sem a anuência do doador até sua morte, assim segurando que não vai ser passei para o meu filho e ele vai torrar esse dinheiro antes do tempo. A cláusula de incomunicabilidade. Os bens doados não integrarão o patrimônio do cônjuge de quem vai receber a herança. Dessa forma, se você está preocupado que seu filho ou filha esteja no relacionamento inseguro, através dessa cláusula, você assegura que esse bem será assegurado especificamente para o herdeiro
a qual você intencionou. E a cláusula de impenhorabilidade. Os bens doados não poderão ser penhorados para quitar dívidas de quem vai receber a herança. Assim, não corre risco de você estar fazendo essa transferência e logo ali as dívidas do seu herdeiro já vêm confiscar. Este imóvel fica assegurado com a implementação dessa cláusula. Aí você vai falar para mim, Genaro, eu não moro nesses estados. Onde eu habito já é uma alíquota progressiva. Não tem por que eu correr com isso. Veja bem, o Senado Federal já está em posse de um projeto de lei onde pretende-se dobrar essa alíquota máxima de 8% para 16%. Então, o primeiro passo foi padronizar todos os estados para fazer a alíquota progressiva e que todos tenham o teto de 8% que já existem em vários estados. E o segundo passo, a lei que já está tramitando, seria para transformar esse valor em 16%, dobrar. Então, quem pagava 4 na alíquota de 4 vai pagar 8, quem paga 8 vai pagar 16 e por aí por diante. E não acha que o valor do ITCMD é a única taxa que você tem ao falecer, aos seus herdeiros obter o seu patrimônio. Eles têm essa taxa, eles têm custas de cartório, eles têm custas de advogado, eles têm custa da justiça e o valor sobre lucro na diferença do preço do imóvel que foi declarado no seu imposto de renda referente ao preço atual ao ele ser transferido. Então sabemos aqui, que vai ficar para um outro vídeo, que isso pode chegar em 45% e dependendo do valor declarado, chega até 65%, 70%, onde acontece de fato o empobrecimento da família. É uma coisa muito grave. Eu te digo a você, quem deve se preocupar com fazer um planejamento sucessório? Todos que tenham patrimônio. Não deve se esperar chegar à terceira idade para fazer seu planejamento sucessório. Se você já tem patrimônio, já deveria estar pensando sobre isso. E como será que vai ficar o imposto de herança sobre bens no exterior? Bem, até então éramos isentos a esse imposto de herança de bens no exterior. Porém, não vai ficar de fora. ITCMD sobre bens no exterior. O STF decidiu em 2021 que só uma lei poderia permitir a cobrança. A reforma tributária foi essa lei. Agora, está autorizado os estados a passarem leis cobrando ITCMD de bens no exterior. Então, até então, você tinha ali uma jurisprudência de que, como não há uma lei específica, você poderia argumentar e ser isento dessa cobrança. Mas foi agora solicitado que os estados passam essa lei. Então, a correria quanto tempo está justificada aí, ó. E como fica a taxação de planos de previdência privada com a reforma tributária? Não ficou de fora também não, pessoal. Projeto aprovado por deputados prevê cobrança de imposto de herança. Discussão ainda vai ao Senado e tema até no STF. Bem, vai ao Senado, mas isso está me cheirando aquela coisa que vai bater no Senado e passar rapidinho. Já está bem amarradinho. Já passou pela Câmara dos Deputados e está sendo encaminhado para o Senado para aprovação. Então, como vai ficar as taxações da previdência privada? Segundo o texto base aprovado, o imposto de transmissão causa-morte e doação vai incidir tanto para PGBL quanto o VGBL. A redação ainda vai à discussão no Senado, aquela coisa que eu falei, mas vai passar. Olha aqui, a Federação Nacional de Previdência Privada criticou a decisão dos parlamentares. É um desserviço à sociedade, eles falaram. A mudança ignora o papel desse produto em prover proteção a aposentados e familiares de participantes falecidos. Por que isso? Porque essa é uma proteção para os falecidos e os seus familiares. Historicamente, pessoas usam a previdência privada como uma estratégia de ter ali um valor reservado que não teria que necessariamente ir ao inventário, era isento desse processo. Então, através do recurso assegurado na previdência privada, ele poderia ter acesso a esse recurso e movimentar os processos de inventário. Com esse dinheiro, com esse valor em mãos, ele conseguiria desenrolar os inventários. Dali, custear as transferências de bens, pagar os advogados e as taxas e custos jurídicas que vêm anexado ao inventário. Agora, se você não tem nenhum fluxo de caixa para fazer o restante do inventário, fica muito complicado. A gente sabe como é difícil vender um imóvel inventariado. As chaves não podem ser entregue até o final do inventário. Quem vai comprar um imóvel que não pode ter acesso às chaves?
Então, só um oportunista, uma pessoa que sabe a posição que você está e vai estar te espremendo, te oferecendo um valor bem abaixo. Então, além de todas as taxas que nós já mencionamos, ainda assim será obrigatoriamente a venda do seu imóvel para poder quitar as custas dessas transferências, a não ser que o seu herdeiro já tenha ali um patrimônio acumulado disponível líquido para poder estar despejando nesses processos de uma vez, né, à vista. Então, a previdência privada dava uma segurança neste sentido. Agora, aqui que é bom você ficar atento no vídeo. Nós vamos ver aqui aonde ainda não foi implementado a taxação junto à previdência privada. Aonde nesse projeto que ficou isento da taxação ITCMD. Segundo o projeto, serão isenções ao imposto de herança, planos de seguro de vida e investimento em VGBL realizados há mais de 5 anos antes da transmissão. O que está dizendo de fato? Existem alguns VGBLs, algumas previdências privadas, que têm anexado a ela o seguro de vida. Então, a indenização sobre o montante recebido neste seguro de vida não será taxado. A indenização do montante do seguro não será taxado. Porém, o montante que foi ali aportado, que foi juntado, aquela parte da previdência que foi para resgatar o dinheiro investido, essa parte sim seria taxada. Então, é híbrido, uma forma que a indenização do seguro não será taxada, porém os aportes feitos e recolhidos no final será sim taxados. Também fica isento os aportes realizados 5 anos anteriores, específico nos VGBL. Né? Nessa modalidade VGBL, os aportes realizados 5 anos antes da transmissão, no caso da morte do cidadão, fica também isento. Então, mais um motivo aqui. Se você adequa a estratégia de previdência privada e quer evitar essa taxação, é fundamental que você realize esses investimentos o quanto antes, para que você não chegue na terceira idade e queira agora organizar as coisas sem essa segurança de como será. Né? Imagina aquela coisa, meu Deus, vou fazer, mas eu vou viver mais 5 anos, sabe? Aquela insegurança no que é que eu estou investindo. Eu estou investindo numa coisa sem ter a seguridade, a segurança de saber qual será o resultado desse investimento. Então, se você já tem um patrimônio, já começa a se organizar. Isso aqui fica mais um exemplo dessa situação. Aqui nós estamos vendo a lei que está sendo tramitada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Projeto de lei número 7 de 2024. Está aqui as alíquotas que estão sendo almejadas para esse projeto. Então estamos vendo que os estados estão correndo com isso, cada um individualmente, já tramitando essas leis em suas assembleias legislativas. Agora, o que representa 4%? O que pode representar 8%? Como uma única das taxas sobre a transferência dos seus bens, né, junto a um inventário, por exemplo. Se uma família tem um patrimônio acumulado de 10 milhões de reais, ela iria de 4%, onde pagaria 400 mil reais apenas essa uma taxa, entre outras, para 800 mil reais de imposto. Agora, aprovando lá no Senado, iria de 400 mil reais para 1 milhão e 600. Então, é um valor considerável, sim. Bem considerável. E para você que acha que é isso mesmo, é justo, vamos pagar, tem que contribuir, porque tem uma falácia aí que o herdeiro é um parasita, uma pessoa que simplesmente herdou esse valor sem ter o esforço do trabalho. Veja bem, você herdar um valor é um mérito de gerações anteriores da sua família. Um cidadão trabalha a vida inteira. Quando chega no final do mês, ele já paga o INSS, o FGTS, ele paga um imposto de renda. Todo mês o governo tirando um pedacinho do que já era dele. Daí ele vai, paga todas as suas contas, todo o custo de sua família, de sua vida e seus compromissos. E, quando sobra, ele tem uma opção de ter a disciplina, de zelar desse valor para que ele possa proporcionar uma coisa melhor para os seus entes queridos, né, futuras gerações de suas famílias, ou ele pode simplesmente fazer farra, fazer uma gastança, ser, como se diz, para mim está errado aquele playboy que pega esse dinheiro sem pensar em futuras gerações e vai gastar em carros de luxos e bebidas caras. Agora, nobre é o cidadão que pensa nos seus filhos e dali, em vez de fazer farra com seu dinheiro, ele vai investindo e assegurando um futuro melhor. Então,
A pessoa que está deixando uma herança, ela deixou de gastar isso em vida por uma disciplina e um compromisso com seus filhos. Dessa forma, tem que ser avaliado que é justo, é digno isso. Você deixar uma vida melhor para os seus filhos é digno, é honroso, ao invés de estar promovendo essa ideia de que você deixar a herança, o seu filho herar, ele é um parasita da sociedade. Muito pelo contrário. Espero que essa pessoa consiga ter esses recursos e multiplicar eles fazendo atos de bem. E tem mais, a taxação sobre ITCMD não parou por aí, não ficou só sobre bens e doações. Eles estão agora entrando nas empresas limitadas. Eles estão considerando como doação entre um sócio para o outro a desproporcionalidade de distribuição de dividendos dentro de uma empresa. Empresas limitadas são a grande maioria das empresas no Brasil. E formas de distribuição de dividendos sempre foi uma forma de utilizar para bonificar, para reconhecer o mérito de certos sócios dentro da empresa. Como que isso funciona? Se você tem na estrutura da sua empresa um sócio proprietário de 20%, outro de mais 20%, e vamos supor outro de 60%, só que esse sócio 1 de 20%, ele é encarregado de um setor que gerou muito mais recursos para a empresa, naturalmente pode ser combinado entre eles que esse é o devido benefício que ele terá nesse ano fiscal, né? Talvez ele seja responsável por 50% dos lucros da empresa. Então, corretamente, ele pode ter uma proporção maior. Os acordos entre eles. Os lucros da empresa podem facilmente ser utilizados como bonificação pelo bom desempenho do sócio. Agora, não necessariamente esse sócio, por ter sido responsável por 50% do lucro, é proprietário do montante inteiro da empresa. Veja bem, às vezes vem um empresário que trabalhou 10, 15 anos nessa empresa, que tem um mérito passado dentro disso. E ele é majoritário, porque ele fez esse mérito. Mas dentro desse ano fiscal, ele bonificou um gerente, alguém promoveu e deu uma participação societária para ele, onde esse gerente agora toma a frente e pode ser responsável dos lucros da empresa numa proporção maior de sua propriedade na empresa. Mas não necessariamente ele terá que ser dono e qualitário no valor total, né, de valor da entidade. Uma vez que essa empresa pode ser vendida, a justiça será feita dentro daquele que botou mais, que de repente iniciou a empresa. Você está me entendendo? Vamos ver aqui essa matéria. Imposto sobre herança. O que está em jogo no texto de reforma tributária que volta a ser debatido na Câmara? Para tributaristas, o tema pode ser alvo de ações judiciais e traz conflitos com o Código Civil. Entenda a discussão. Você está entendendo? Pode ter uma jorrada de ações judiciais contestando esse controle dos lucros dentro de uma empresa. Vamos ler aqui essa matéria. A tramitação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovada com urgência na noite de segunda-feira 12. Um dos pontos de atenção que especialistas levantam é a incidência do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação em atos societários, o que inclui a distribuição desproporcional de dividendos. Veja bem, então, recomendo que vá ler essas matérias, tem várias matérias esclarecendo isso. Agora, onde que eles pegaram esse ponto? Por que que eles estão em todos os lados? Existe sim uma manobra que eventualmente é feita, onde um patriarca que tem uma empresa onde gera recursos, ele pode abrir a sociedade da empresa dele e adicionar um filho, uma filha, um ente querido. E ali, por essa pessoa, 1%, 5% dono. Onde ali a empresa vai gerando lucro e esses lucros vão sendo distribuídos para esses sócios minoritários, né? Veja bem. Então, esses sócios minoritários vão como se fosse transferindo a herança que seria do pai. Um recurso que entra para o pai está passando para os filhos através da empresa. Existe isso, essas brechas. E aí esse jovem, ele vai pegando esses recursos devidamente, né, conquistados e comprando participação da empresa e devagarzinho, tomando posse e o domínio da empresa, transferindo esse valor. Veja bem, é justo, é um dinheiro gerado pela empresa. Olha, veja bem, eu sou daquele que acredita que tudo que é taxado é roubado. Se você não está doando, se você não está dando, uma coisa que vem pega que você não deu de bom grado, é roubo. Então, bem,
A gente sabe que o Estado não é eficiente com o nosso dinheiro, que nós, com esse recurso, conseguimos ser muito mais eficientes. Os IPVAs, IPTUs, blá, 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 já pagamos. O imposto de renda, FGTS, INSS, nós já pagamos. Então, já tem recursos aí para fazer a boa gestão do nosso país. Agora, dos empresários, dos cidadãos, dos trabalhadores, causa uma transferência de patrimônio da população para o Estado. E isso pode até ficar para outro vídeo, mas sabemos que o Estado não é eficiente na gestão desse valor. Esse valor na mão de pessoas físicas e pessoas jurídicas tendem a ser muito mais eficientes e gastam com muito mais cautela, promovendo mais riqueza, mais tecnologia e mais emprego. Então, para o pobre, evidentemente, é melhor menos taxação na população. E assim, geração de riqueza e economia para todos. Isso aí, comenta aqui no comentário se você ficou um pouco confuso e quer que eu faça um vídeo explicando sobre esse tema. Então, pessoal, por hora, vamos ficando por aqui. Tem muito mais para falar sobre sucessão, mas para o vídeo não ficar muito grande, hoje focamos nessa reforma tributária referente ao ITCMD. Então, se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, te fez refletir sobre alguma coisa, foi interessante e você quer receber mais similares a esse, se liga no canal Política-Economia. Já dá o like aqui, já ajuda nós a espalhar a palavra e curta o canal, bota o sininho, por que não? É grátis, eu fiz minha parte, você faz a sua. Curte o canal e ó, Política-Economia na veia. Fui!